Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era sempre, todo dia, mas vez ou outra, nós almoçávamos naquele restaurante, eu e a minha amiga. Ficava meio longe da empresa, era um pouco mais caro, mas, sabe, a comida compensava. E um dia, exatamente nesse restaurante, eu comecei a trocar olhares com um rapaz, que também almoçava ali. Na verdade, eu já o tinha visto outras vezes, mas, pelo menos até aquele momento, acho que ele ainda não tinha notado a minha presença. Lembro que ele se serviu e passou assim, diante da nossa mesa, me encarando. Olha, não me perguntem por quê, até porque nunca foi do meu feitio. Mas acabei sustentando o seu olhar. Mais do que isso, quando ele sorriu, eu devolvi o sorriso. Aí ele se sentou assim, ali perto, e a gente não parou mais de se olhar. Minha amiga, naturalmente, que não é boba, notou aquela nossa paquera e perguntou: quem é esse cara, Jéssica? Você conhece? Pior que não. Quer dizer, já vi ele aqui algumas vezes, mas a gente nunca trocou nenhuma palavra. Quer saber? Nem o nome dele eu sei. Ela deu uma olhada, assim, disfarçada. Depois, se voltou para mim novamente. Bonito, né? Ó, se eu fosse você, dava um jeito de me aproximar. Puxar conversa, quem sabe até trocar telefone com ele. Imagine se eu ia fazer uma coisa dessa. Nunca. Nem conhecia o rapaz. Não sabia nada sobre ele, nem o nome. De repente, sei lá, ele fosse casado ou tivesse uma namorada. De mais a mais, o que ele ficaria pensando de mim se eu tomasse uma iniciativa de me aproximar e falar com ele? Uma coisa é trocar olhares, né? Outra é tomar a iniciativa de levantar da mesa e ir lá conversar com a pessoa. Nesse dia, apesar do flerte, a verdade é que, como sempre acontecia, a gente não trocou nenhuma palavra. Até porque, como chegamos antes, terminamos de almoçar e logo fomos embora, enquanto ele permaneceu ali, na mesa. Mesmo assim, antes de sairmos, não sei o que deu em mim, mas me voltei assim para ele e me despedi com um sorriso. Lá da sua mesa, ele retribuiu o sorriso. Mais do que isso, chegou a acenar. Eu fiquei com a imagem desse moço no pensamento. Até porque minha amiga tinha razão. Era um moço bonito. Depois disso, a gente demorou alguns dias, até que voltamos àquele restaurante. Eu, da minha parte, não vou negar, já fui com a expectativa de vê-lo de novo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Na verdade, demorou mais de uma semana. Demorou ainda mais de uma semana até que nos víssemos novamente. Dessa vez, ele tomou iniciativa, se aproximou de mim, se apresentou e perguntou meu nome. Se chamava Elano e olha que simpatia que rapaz. Falou que trabalhava ali perto, no escritório de importação e exportação. Como eu não vi nenhuma aliança no seu dedo, tirei por mim a conclusão de que ele devia ser solteiro. Mesmo assim, vendo o seu interesse, até porque ele perguntou um monte de coisa sobre mim, a minha vida, inclusive se eu tinha alguém, perguntei para ele também se ele tinha algum compromisso. E para minha alegria, ele falou que não. Nós tivemos essa conversa depois do almoço. Minha amiga nos deixou ali a sós para podermos conversar mais à vontade. E no fim, na hora da gente se despedir, rolou até um beijo na boca. Não foi aquele beijo assim de filme, mas aconteceu. Depois do beijo, ele pediu meu número para a gente poder continuar se falando e me passou também o dele. Foi desse modo que a gente começou a se aproximar e a trocar mensagens. No começo, como sempre acontece, coisas assim bem comuns. Até que no fim, marcamos de terminar aquela conversa naquele mesmo dia, depois do trabalho, e fomos a um lugarzinho bem bacana que eu conhecia.
E dessa vez, rolou mais um beijo, mais outro, rolaram vários. E olha, se dependesse só dele, teríamos terminado aquela noite no motel. Eu é que me controlei. Também tive vontade, não nego. Mas imagine, era o nosso primeiro encontro. A gente não sabia praticamente nada um do outro. Como ele trabalhava ali perto, passamos a nos ver direto. Ele passou a frequentar o restaurante a que eu costumava ir normalmente, mais perto da empresa onde eu trabalhava, e pouco a pouco a gente foi se envolvendo mais e mais. Na verdade, mais do que apenas me envolver, fui me apaixonando. E nem tinha como ser diferente. Ele era um amor de pessoa. Nossa primeira vez foi acontecer no nosso 5º encontro. E foi simplesmente maravilhoso. Olha, se naquela época, naquela altura, eu já estava gostando dele, naquele dia completei a paixão. E aquela sessão de amor que fizemos só contribuiu para que eu me encantasse ainda mais. Perto de completarmos um mês juntos, como ainda não tínhamos conversado a respeito, eu, naturalmente, quis saber. Escuta, Elano, o que está acontecendo entre a gente, hein? Eu sou o quê para você? Namorada? Ficante? Ele me olhou em silêncio durante algum tempo. Depois devolveu a pergunta. Faz alguma diferença para você? Se a gente está namorando ou só ficando? Ué, claro que faz, né? Eu queria muito te levar em casa, te apresentar o meu pessoal. Aliás, mesmo que a gente ainda não tenha conversado sobre isso, já contei para todo mundo que conheci alguém. E que eu estou muito apaixonada. Sério que você está apaixonada? Você não percebeu ainda? Por isso eu queria te levar lá em casa para te apresentar a minha mãe, meus irmãos, meu pai. Por isso que eu quis saber, né? Que tipo de relacionamento que é entre nós. Ele seguiu me olhando assim, ainda sério, mas não disse nada. E não vou negar. Comecei a ficar preocupada. Meu coração até deu sinais de alarme. Mas depois ele sorriu e me beijou. E ainda falou aquelas palavras que para mim soaram como se fosse uma sinfonia. Bom, já que é assim, e se você faz tanta questão, se aceita ser minha namorada? Olha, foi um momento inesquecível. Embora ele tenha falado aquelas palavras assim, que para outra pessoa qualquer, talvez soassem sim como uma coisa comum, para mim não foi. Na verdade, nem eu mesma imaginei que pudesse conhecer alguém e me apaixonar tão rápido. Repito, fazia pouco mais de um mês que a gente estava saindo. Ele me conquistou para valer. Fomos então levando, agora o nosso namoro, eu podia encher a boca e falar assim, da melhor maneira possível. Até que um dia, lembro que eu estava bem distraída, fui abordada por uma garota na saída do serviço. Ela parecia bem nervosa, agitada. Perguntou se podia falar comigo, eu falei que sim, mas quis saber quem ela era, né? E o que ela queria comigo, do que ela prontamente falou. É sobre o Dirceu que eu queria falar com você. Dirceu? Ué, não conheço nenhum Dirceu. Ela então fez uma cara assim, sabe? Aí pegou o celular da bolsa, começou a mexer, depois me mostrou uma foto. E esse cara aqui, você conhece ele por acaso? Eu estranhei, porque ele estava me mostrando uma foto do Elano. Quer dizer, devia ter algum engano. Olha, acho que você se enganou, esse cara aí da foto é o meu namorado, mas o nome dele não é Dirceu. Aliás, de onde que você conhece ele? Como você tem essa foto dele? Ele mentiu para você, sua boba. O nome dele não é Elano, é Dirceu. Mas, não,
Não, você deve estar enganada. Quem é você, afinal? Eu sou a cunhada dele. Cunhada? Mas como assim? Você tem perfil no Facebook? Procura aí, que eu vou achar o perfil do safado. Aí você vai ver e vai entender, se é que não entendeu ainda. Naquelas alturas, eu já estava gelada. Tremia dos pés à cabeça, ainda sem entender direito o que estava rolando ali. Peguei o celular, acessei o meu perfil e procurei pelo nome que ela tinha me passado. Nome e sobrenome, para o meu espanto. De repente descobri a foto do Elano. Ou melhor, do Dirceu. E detalhe, ele não estava sozinho naquela foto. Estava abraçado a uma mulher loura. Olha, não sei como não tive um ataque. Ao ver a minha cara de espanto, ela falou: essa aí que está na foto com ele é minha irmã, noiva dele. Noiva? Eu logo imaginei que você não devia saber mesmo. O Dirceu vive aprontando com ela. Olha, eu já tentei abrir os olhos da minha irmã de tudo que é jeito, mas ela ama aquele infeliz, tá? Não acredita em nada do que a gente fala. Então, já que não adianta falar com ela, eu vim aqui falar com você. O Dirceu não vale nada. Se afaste dele enquanto é tempo, pro teu próprio bem. Ela falou aquilo e já começou a se afastar, me deixando ali embasbacada. Olha, minha ficha demorou para cair. Na verdade, eu não queria acreditar. Me parecia um pesadelo. Acessei o perfil dele, vi as fotos, as postagens. E sabe, a cada coisa que eu via, sentia meu estômago revirar. O pior é que ele tinha mesmo uma noiva. Pelo menos, era o que aquele perfil dava conta. Por que ele tinha mentido para mim? E tão descaradamente, meu Deus. Aliás, como é que ele conseguiu mentir para mim? A gente se via sempre, inclusive final de semana. Ficávamos juntos até tarde, de modo que eu jamais poderia imaginar que ele tivesse outra. Uma vida paralela. É o que ele levava, uma vida paralela. Ele, inclusive, já conhecia a minha família. Eu já o tinha levado em casa. Embora ele nunca tivesse feito o mesmo, me levado à sua casa. Olha, eu podia ter tirado a limpo aquela história naquela hora mesmo. Mas achei melhor esfriar a cabeça, pensar com mais calma e, em vez de ligar, conversar com ele pessoalmente. Só eu sei o quanto foi difícil esperar até o dia seguinte. E quando a gente se encontrou, quando ele veio para o meu lado me abraçar e me beijar, eu coloquei as duas mãos no seu peito. Eu confrontei. Ele estranhou, claro. Perguntou o que estava acontecendo e eu devolvi a pergunta. Posso saber por que você mentiu o teu nome para mim, Elano? Aliás, Dirceu? Ele ficou pálido. Começou a engolir em seco. Depois, enquanto esboçava um sorrisinho amarelo, se fez de desentendido. Ué, como assim, Jéssica? Do que você está falando? Pare de mentir. Eu já sei de tudo. Já vi o teu perfil. Já fucei de cabo a rabo. Já sei que você tem noiva, que mentiu para mim descaradamente. Por que você fez isso comigo, hein, Elano? Eu te falei que estava apaixonada. Por que você brincou com os meus sentimentos? Ele então quis saber quem tinha me falado aquelas coisas todas. Mas eu disse que não interessava, até porque não interessava mesmo. A verdade era uma só. Ele era um mentiroso, sabe, um tratante, um cafajeste. Como ele não tinha o que dizer, até porque o mentiroso, quando é descoberto, vai dizer o quê? Só se fosse para inventar outra mentira. E ele até tentou. Mas é que eu não permiti.
Pedi que ele sumisse da minha vida. Falei que nunca mais queria ver a cara dele. Cheguei a dizer que ele tinha sido a pior coisa que tinha me acontecido. Depois virei as costas e simplesmente me afastei. Ele não veio atrás de mim, como eu cheguei a cogitar que pudesse acontecer. Quer saber? Foi até melhor. Eu chorei tanto, mas tanto. Me acabei em lágrimas. E nem poderia ser diferente. Imagine, apaixonada do jeito que estava, descobri uma coisa dessa sobre aquele por quem eu estava apaixonado, de quem eu estava gostando tanto, que me parecia a melhor pessoa do mundo. Depois disso, mesmo eu tendo pedido que ele se afastasse, pensei que ele fosse fazer alguma tentativa de reaproximação. Qual é o safado que desiste assim de primeira? Só que ele não ligou, não mandou mensagem, não apareceu mais no restaurante, simplesmente sumiu. Sofri muito. Sabe aquela vontade de ver a pessoa? Mesmo sabendo que é um patife, um canalha. Sofri muito, não vou negar. Porque estava completamente apaixonada. E mesmo decepcionada, magoada, ainda gostava dele. Quando que eu podia imaginar, meu Deus, que ele estivesse mentindo para mim? Na minha casa, não contei para ninguém o que tinha descoberto. Falei apenas que a gente tinha brigado e terminado o namoro. Olha, eu me afundei numa tristeza tão grande que só mesmo Deus é que pode saber. Nada conseguia me alegrar. Parecia que tudo tinha perdido o sentido para mim. Se eu não estivesse cheia de conta para pagar, acho que nem trabalhar eu iria, de tão desgostosa que fiquei. Até que tempos depois, revoltada, magoada, me olhei no espelho e falei para mim mesma: quer saber de uma coisa? Isso não vai ficar assim. Eu vou dar o troco nesse safado. Ele mexeu com a pessoa errada. Procurei o perfil da noiva dele e mandei um monte de mensagens contando tudo. Que seu noivo tinha mentido para mim. Mandei, inclusive, prints das mensagens que a gente trocava, eu e ele. Eu nunca pagava nada. Tinha um histórico de todas as nossas conversas, desde o começo, sem contar as fotos de nós dois juntos. Mandei e fiquei esperando a bomba explodir. Ela com certeza ia querer tirar aquela história limpa. Quem sabe me mandasse um monte de mensagens, até me xingando, mas pro meu espanto, isso não aconteceu. Ela não me mandou uma linha. Não mencionei que tinha sido alertada pela sua irmã, até porque ela tinha pedido que eu não comentasse nada com ninguém. Olha, eu fiquei dias e dias mandando uma mensagem atrás da outra, mas ela simplesmente me ignorou. Ou então, sei lá, né? Nunca chegou a ver. Quem sabe o perfil estivesse desativado, até porque fazia tempo que não tinha nenhuma postagem nova. Nunca fiquei sabendo se ela viu ou se não viu. Só sei que não teve o efeito que eu esperava. Ou seja, minha vingança não foi concretizada. Mesmo assim, não sei o que deu em mim. Mas voltei a frequentar aquele restaurante onde tínhamos nos conhecido. Não dá para explicar, porque eu estava tão magoada. Mas era como se eu precisasse vê-lo de novo. Como se ele ainda me devesse alguma explicação. Apesar de tudo, já está tão claro para mim. Uma vontade de me aproximar, de conversar com ele, talvez até de ouvir da sua boca o que o tinha motivado a agir do jeito como ele agiu. Só que, mesmo tendo voltado a frequentar aquele restaurante, nunca mais a gente se viu. Nunca mais vi a sombra desse homem.
E por incrível que pareça, eu não sabia o endereço de onde ele trabalhava. Só sabia que ficava perto, mas o endereço correto, o prédio, o número, eu não sabia. Tempos depois, seu perfil no Facebook sumiu para mim. Não sei se ele me bloqueou ou se desativou, sei lá. Só sei que perdi completamente todas as formas de contato com ele, inclusive por telefone, já que ele deve ter trocado de número. Porque eu nunca mais tive contato. Não consegui. Quando tentei, só encontrava o telefone desligado. Eu sei que no fundo foi melhor assim, para eu tirar esse traste da minha cabeça de uma vez por todas. Ele já mostrou que é um canalha, um mentiroso, um tratante. Que mais que eu posso querer com ele? Com toda certeza, pelo que a cunhada dele falou, eu não tinha sido a primeira mulher com quem ele se envolveu para atrair a noiva. Sabe o que eu fico me perguntando, dia e noite sem parar? Como pude me apaixonar e me deixar levar por um cara assim? Justo eu, que sempre fui tão cuidadosa nesse sentido. Mas o pior é que não consigo esquecê-lo. Não consigo apagar da lembrança os momentos bons que a gente teve. Como é triste a gente conhecer alguém, se encantar por essa pessoa, se apaixonar, depositar naquela criatura todos os nossos sonhos, fazer planos para o futuro e, no fim, se deparar com a dura realidade e perceber que aquilo que parecia um sonho dourado não era mais do que um amargo pesadelo.